Boa noite, ouvintes! Estamos hoje com mais um programa maravilhoso. O que é que eu faço com isso? Recebendo duas pessoas aqui extraordinárias e vamos falar mais uma vez sobre um tema que certamente é do interesse de todos, porque toda família brasileira tem alguém, tem alguma pessoa próxima que certamente sofre com o que nós vamos falar hoje. E será fantástico, fantástico, fantástico. E vamos começar chamando o nosso time aqui do que é que eu faço com isso, Nassinho e Ivanildo, vamos lá? Boa noite, gente. Espero que vocês não estejam presos aí na chuva, no trânsito, que foi chuva rápida hoje. Mas como sempre, trazendo pessoas ilustres, e a gente agradece muito a audiência que o programa está tendo e toda a repercussão. E o nosso papel aqui é levar informação para você, que a gente nunca acha que a gente vai passar por isso, mas bate na porta da gente sempre. Boa noite a todos. Sempre um grande prazer, né, receber o Miguel, um amigo aí de longa data, e hoje recebendo aqui o Dr. Quirino. Sejam bem-vindos. Então vamos lá, né? Dr. Quirino Cordeiro Júnior, que está hoje no Ministério da Cidadania, né, na Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas. Né? O Dr. Quirino tem uma história extraordinária aí de mais de 20 anos, né, na Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde. E o nosso grande amigo Miguel Tortorelli, esse, né, assim, já está dispensando até a apresentação, né, Miguel? O Miguel está sempre por aqui, e o Miguel da FEAE, Federação do Amor Exigente, extraordinária. Então vou chamar primeiro aqui o Dr. Quirino e depois, né, o nosso querido Miguel. Doutor porque médico e conhece dessa coisinha chamada mente, é isso ou não? Então, antes de mais nada, uma boa noite. Muito obrigado pelo convite. É uma imensa satisfação estar aqui conversando com vocês e com toda a audiência do programa sobre um tema extremamente importante, relevante e grave, né, que é a dependência química. Hoje eu estou como secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania. Lá nós temos realizado uma série de ações para o enfrentamento às questões relacionadas à prevenção ao uso de álcool e drogas, ao tratamento de pessoas com dependência química, à reinserção social desses indivíduos, e será uma satisfação conversar sobre essas questões com vocês. Muito obrigado. Fantástico. Aliás, você que está nos ouvindo hoje, queria só deixar uma marca aqui, que assim, nós vamos nos focar, no nosso foco hoje, como sempre, né? Como sempre, o foco do programa é foco na solução, não foco no problema, e é o foco na solução em relação à dependência química. Então a gente nós não estaremos tratando questões ligadas à política, doutor, a nada disso. Nós vamos falar sobre o que é dependência química, como trabalhar isso, quais são os cenários nacionais e principalmente como é que nós podemos ajudar. O que é que eu faço com isso? É isso ou não, Miguel? É isso aí. Primeiro agradecer o convite de retornar aqui, parabenizar, né, o programa com uma audiência cada vez maior. Parabéns a vocês três. Obrigado, né? Obrigado. E o que eu faço com isso? É o que se pergunta, né? O que eu faço com isso? Quem tem esse problema em casa realmente faz essa pergunta. E agora? O que eu faço com isso? Doutor Quirino, com esses 20 anos de experiência, conta para o nosso ouvinte, o que é que eu faço com isso? No governo federal, no início do ano passado, da atual gestão, nós começamos a fazer um diagnóstico situacional de como o cenário das drogas estava no Brasil. O Brasil vem passando nos últimos tempos por problemas extremamente importantes nessa área. Nós temos tido um aumento importante do consumo de drogas no Brasil. Nós temos o levantamento nacional sobre o uso de drogas realizado pela Universidade Federal de São Paulo, pela Unifesp, mostrando o aumento do uso de drogas, de dependência química no país, uso cada vez mais precoce de substâncias psicoativas. O Brasil hoje, só para a gente ter uma ideia da magnitude do problema do uso de drogas, por exemplo, o Brasil hoje é o segundo maior mercado consumidor de cocaína do mundo. Uau. O Brasil é o maior mercado consumidor de crack. O Brasil consome 20% de todo o crack consumido
no mundo. No mundo? Isso são dados. Aí é o primeiro lugar. Isso são dados do escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, a UNODC, no seu último relatório desse organismo internacional. Então nós temos um uso bastante importante no Brasil que vem aumentando nos últimos anos. E com isso vem aumentando todas as consequências nefastas, danosas do uso, do problema das drogas. Então, por exemplo, o Brasil vem enfrentando nos últimos tempos um aumento importante de pessoas em situação de rua, muitas delas com dependência química importante, né? Um levantamento feito pelo Ministério da Cidadania mostra que quase 90% das pessoas que estão em situação de rua têm problemas relacionados ao uso de álcool e drogas. Nós temos tido no Brasil um aumento importante das cracolândias, que são as cenas abertas de uso de drogas. Mais recentemente, a Universidade Federal de São Paulo também publicou um estudo, há cerca de 2 semanas, um estudo bastante recente, realizado com a população da Cracolândia, da região da Luz, aqui de São Paulo, mostrando só naquela região nós temos mais de 2.000 pessoas. Fora as outras cenas abertas de uso. Muita gente, né, muita gente muita numa situação gente dramática, né? Uma situação bastante grave, com violação de direitos, enfim, pessoas entregues à sua própria sorte. E é uma questão interessante porque basicamente a imensa maioria das pessoas que lá estão saíram de suas casas, ou seja, porque sempre existia um mito de que uma pessoa ela ia para a rua e na rua, por conta das situações adversas, essas pessoas acabavam se envolvendo com álcool, com drogas. Mas o que tem se visto, e essa pesquisa demonstrou isso, é que é o contrário. Na verdade, as pessoas começam a ter problema com álcool e drogas, elas acabam perdendo a sustentação familiar, social e acabam indo para as ruas. Nós temos tido também problemas importantes no Brasil com o aumento das taxas de suicídio. Isso segundo fator de risco para alguém morrer por suicídio é a dependência química. Logo, nós percebemos o grande problema que nós temos. Tem estudos importantes também realizados no Brasil mostrando altas taxas de mortalidade de jovens dependentes químicos, em especial os dependentes de crack. Nós vimos tendo no Brasil também um aumento importante de pessoas encarceradas por conta de situações que envolviam a dependência química. Basicamente o que vem acontecendo era que essas pessoas se envolviam com as drogas, não recebiam o tratamento adequado por parte do Estado, se vulnerabilizavam e acabavam buscando em atividades ilícitas, atividades criminosas, acabavam buscando sustento para o seu vício. Então, mas é importante então essas pessoas entravam... estão encarcerados por causa do uso. Então essas pessoas entravam em conflito com a lei e eram presas. Então, basicamente, o que acabava acontecendo era isso. Para sustentar o seu vício, as pessoas acabavam se envolvendo com crimes contra o patrimônio, então roubavam, furtavam, ou muitas vezes acabavam se envolvendo com narcotráfico para conseguir dinheiro, para comprar as drogas. Mas essa questão que o Miguel levantou aqui, ela é fundamental numa discussão que nós temos tido hoje no Brasil sobre a descriminalização das drogas. Porque um dos argumentos que se usa é que no Brasil nós temos muitas pessoas com dependência química presas, porque no Brasil as drogas o uso das drogas é criminalizado e por conta disso que as pessoas vão presas. E não é verdade. Mas se me permite, assim, eu acho que primeiro a gente teria que discutir a questão da impunidade no Brasil. Isso. Ela vem antes das questões das drogas e antes de qualquer outra questão. Mas essa questão das drogas, o que tem se colocado numa argumentação favorável à descriminalização das drogas, né, do uso das drogas, é que na verdade as pessoas, por conta do uso dessa substância, acabam sendo presas. E o que não é verdade. Hoje, né, a atual lei de drogas, ela é bem clara e diz que pessoas que são flagradas, por exemplo, portando drogas, usando drogas, e que fica comprovada que isso daí é para o seu consumo próprio, as pessoas não são punidas com prisão. Basicamente essas pessoas essas pessoas vinham sendo presas, na verdade, porque infelizmente, por conta de políticas públicas inapropriadas, esses dependentes químicos não recebiam o tratamento apropriado e aí sim se fragilizavam e, na verdade, para tentar sustentar o seu vício, a sua dependência química, essas pessoas então acabavam entrando em conflito com a lei porque se envolviam em atividades criminosas ou
atividade contra... Ou seja, ou uma ação a responsabilidade por aquilo que ele não conseguiu gerenciar. Ou uma atividade criminosa contra o patrimônio, ou Sim. acabava se envolvendo com narcotráfico, mas para sustentar o seu vício. E não porque simplesmente eram flagradas usando drogas. E só para finalizar, tem um outro ponto que é importante também, para mostrar só a magnitude do problema que a gente tem hoje no Brasil. Só para a gente ter uma ideia, até o ano de 2007... o grosso das pessoas afastadas do trabalho pela dependência química apresentavam quadros de dependência ao álcool. Sim. A partir de 2007 houve uma inversão dessas proporções. A partir de 2017, pessoas com dependência a drogas ilícitas, como maconha, crack, cocaína, Sim. enfim, as pessoas ultrapassaram a dependência do álcool e hoje 3/4 das pessoas afastadas do trabalho por problemas relacionados às drogas, apresentam dependência a outras drogas que não o álcool, as drogas ilícitas. Sim. O que tem mostrado, então, um grande problema que a gente enfrenta no Brasil. E por conta disso, então, desde o ano passado, no governo federal, a gente vem buscando alternativas. Nós passamos por uma situação de mudança da política nacional sobre drogas. Sim. Ano passado nós mudamos a lei de drogas, estamos mudando o norteamento das ações que nós temos no governo federal para que nós possamos enfrentar esse problema que é extremamente grave. Uma coisa é o problema em relação à nossa sociedade e como gerenciar. Outra coisa é o dependente químico que a gente precisa trabalhar e cuidar. E aí o Tortorelli... O doutor Quirino tem um outro dado que é muito interessante, né? Que é o problema da saúde mental. Sim. Da maioria dessas pessoas que estão na rua e dos encarcerados. Como é o problema disso daí? Na verdade, nós temos uma comorbidade grande entre quadros de dependência química e outros transtornos mentais. Por exemplo, esse estudo que foi realizado pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, Sim. na principal Cracolândia de São Paulo, a principal Cracolândia da América Latina, que é a Cracolândia lá da Luz, mostrou... Não sei se do mundo, hein? Mostrou que 60% das pessoas que lá... A gente estão, ri, mas é uma tristeza. É né? triste. Não já apresentaram sintomas psicóticos pelo menos uma vez na vida, que são aqueles sintomas que levam o indivíduo a ficar alheio à realidade, ou seja, ter delírios, Eu tenho uma alucinações. curiosidade, doutor Quirino, que é o seguinte, eu estava pensando nesse nosso programa aqui e estava vendo uma coisa e, curiosamente, por exemplo, o Brasil é um país que está ficando velho antes de ficar rico. Quando você olha para os países europeus, eles ficaram ricos e agora estão ficando velhos. E a pirâmide etária, né, tem mudado e mudado drasticamente. E o Brasil deve alcançar a pirâmide que a França tem hoje em 2050. Até 2050 nós vamos ter, para cada caso de Alzheimer, 5. Para cada caso de doença mental, 5. Né? E em relação, por exemplo, a essa relação do idoso, porque o Ivanildo me colocou outro dia, por exemplo, pessoas que estão entrando no mundo das drogas já da terceira idade, na segunda idade, terceira idade. A gente já sabe que esse universo não respeita ninguém. Mas é uma grande preocupação, porque veja, você vai ter alguém que começa nesse universo aos 12 anos e você vai ter 80 anos de problema. Mas você tem alguém que já está com 45, 50 anos e poucas perspectivas, e você vai ter mais 40 anos de problema. Como é que você enxerga esse cenário? Eu sei que é um cenário difícil, com pouco tempo, mas é um cenário, assim, complexo, né, doutor? Como é que a gente pode... Na verdade, assim, nós quando formulamos políticas públicas para enfrentar esse problema, nós acabamos dando conta que a imensa maioria das pessoas que entram para o mundo das drogas são jovens, em geral pré-adolescentes, adolescentes, que começam a fazer as primeiras experimentações, né? E depois acabam entrando para o mundo das drogas já com quadros mais graves, até se tornando dependentes químicos. Então, assim acontece com o grosso, né, enfim, das pessoas que acabam tendo problema com drogas. Sim. Entretanto, infelizmente, né, com o envelhecimento da população, pessoas também mais velhas começam também a ter problemas com as drogas, que também é um outro grande desafio. Agora, pensando na maior parte das pessoas que acabam tendo dependência química, que a gente precisa atentar para elas, né, são pessoas mais jovens. Então, acho que é interessante a gente aproveitar esse momento, né, porque acho que as ações, né, em especial as ações de prevenção, precisam focar nessa população. Então, assim, é importante que nós
busquemos sempre, né, enfim, evitar experimentações precoces, Sim. em especial de drogas lícitas, Perfeito. como álcool, tabaco, são drogas mais acessíveis. Em muitas famílias, às vezes, existe uma cultura do uso dessas substâncias, Sim. o que favorece o acesso das crianças, dos jovens. Então é muito importante que a gente tente postergar ao máximo as experimentações. A gente sabe que quanto mais precoce o uso de álcool, de Sim. tabaco, maior a chance das pessoas terem problemas no futuro. E também problemas mentais, né? No programa Certeza. com o Miguel, eu já falei isso, nós temos um programa que chama Conexão PDQ. Nós ganhamos 14 prêmios, inclusive um no Mercosul, né? Num trabalho como instituição. Atendemos, temos 300 teses em nível de pós-graduação lato sensu sobre, né, esse processo. E eu participei da banca de todas as teses. E sem dúvida eu posso afirmar, e temos isso à disposição, inclusive se o senhor precisar, né, 60% dessas teses falam exatamente isso, né, exatamente isso. A questão do jovem que começa em casa e começa na cultura Em casa. dos pais e com drogas lícitas, ou seja, o álcool como sendo a porta de entrada para todo esse processo. Isso é realmente algo que, assim, precisa ser repensado, mas esse viés é muito difícil, né? Acho que é o O maior lobby é desafio. muito forte, né? O lobby é muito forte. O Miguel já logo já dá na correntinha. A indústria da cerveja está aí, o lobby deles é forte. Sim, Quando eles conseguem mudar de 13% para 5%, né? O teor alcoólico, o único país do mundo que cerveja não é álcool é o Brasil. É o único. Em todos os outros lugares, cerveja é álcool. Então aqui pode propaganda no horário nobre, pode pôr no esporte, tudo que os outros não podem, a cerveja pode entrar. Então nós temos que mudar aí. sim. Esse é o grande problema e a gente não consegue, porque eles fazem um lobby realmente muito Eu vou grande. abrir um minuto para, se alguns dos nossos espectadores, nossos ouvintes, né, estiverem aí ouvindo e quiserem fazer alguma pergunta, lembrando que a pergunta é uma pergunta sobre o universo da dependência química e não política. Então, se alguém quiser falar conosco, nós estamos abrindo nossos canais. O telefone é 11 31 71 0221, 11 31 71 0221. Já temos, foi rápido hoje, hein? Já temos uma pergunta no ar. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Com quem nós estamos falando? Oi, meu nome é Sheila, eu Tudo trabalho bem? com prevenção às drogas. Que Eu legal, tenho uma Sheila. dúvida. Pois não. Como que eu posso trabalhar com o jovem a prevenção a drogas sintéticas, essas moderníssimas que estão hoje em dia? Porque a gente encontra poucos estudos sobre isso, e defender o não uso fica cada dia mais difícil. E essa é a droga do futuro, né? Exatamente, e está muito frequente. Os jovens, principalmente de renda econômica alta, eles usam muitas dessas Nas drogas, baladas é só brincam isso. com isso. Quer dizer, mais Então o fica álcool. difícil para a gente que trabalha na educação da prevenção. Sheila, muito obrigado pela sua pergunta. A pergunta é extremamente pertinente, né? Sim. Já que o uso das drogas sintéticas vem aumentando bastante, né? no Brasil e em todo o mundo. A questão é que as concepções mais modernas, mais contemporâneas sobre prevenção, elas não estão ligadas diretamente ao droga. tipo de droga, à droga, né? Exatamente. O que tem se buscado, né, enfim, nas ações de prevenção são ações que busquem fortalecer o indivíduo, que busquem fazer com que o indivíduo, né, o adolescente, o jovem, a criança, que possa desenvolver um repertório maior de atividades que vão afastá-lo das drogas, busca ajudar o indivíduo a desenvolver habilidades pessoais, habilidades no trato Perfeito. interpessoal, para que ele Perfeito. possa, uma vez entrando em contato com as substâncias, possa desenvolver mecanismos de não se envolver com o uso dessas drogas. Por exemplo, no governo federal hoje, nós mudamos de maneira bastante consistente as nossas Sim. ações na área de prevenção, na área de tratamento, na área de reinserção social. E na área de prevenção, por exemplo, nós estamos trabalhando agora com a
as polícias militares estaduais no programa PROERD, Sim, que é um PROERD programa, maravilhoso. que é um programa de prevenção ao uso de drogas nas escolas. Sim. E basicamente o que o PROERD acaba fazendo é ajudar as crianças, né, são crianças de 5ª e 7ª séries, ajudar essas crianças a desenvolverem habilidades para, quando forem apresentadas as drogas, quando forem colocadas em contato com as drogas, que elas possam desenvolver mecanismos de não cederem, de não se envolverem com essas substâncias. Então, basicamente, fortalecendo a criança, fortalecendo o jovem. Então, basicamente, o que a gente tem buscado é isso. A gente também tem buscado ações para colocar as crianças mais distante possível do mundo das drogas. Então, por exemplo, nós temos um outro programa que nós estamos desenvolvendo no governo federal, chamado Profesp. O Profesp é o programa Forças no Esporte. Legal. O Profesp, então, é um trabalho no contraturno escolar. Então, por exemplo, para o ouvinte entender, se a pessoa faz as suas atividades escolares, o aluno está na escola na parte da manhã, na parte da tarde, para que ele não fique, enfim, suscetível, ocioso, vulnerável, ocioso e que possa ser, né, enfim, colocado em contato com drogas, possa ser aliciado por traficantes. Então, esse aluno, que são alunos de comunidades carentes, acabam, então, indo para a unidade das Forças Armadas para fazer atividades esportivas. E lá, eles acabam sendo submetidos também a ações de prevenção ao uso de drogas. Então, por isso que é o Profesp, que é o programa Forças Armadas, porque essas crianças vão fazer suas atividades em unidades do Exército, Marinha, Aeronáutica. Fantástico. E o Profesp, que é Forças no Esporte que vão lá para fazer atividades esportivas. Traz disciplina. E a disciplina exatamente. É fundamental. E incutindo nessas crianças, né, a ideia de que esporte não combina com drogas e que ela precisa buscar ter atividades, então, que façam um contraponto às drogas. Então, isso daí só para falar 2 ações que nós estamos realizando no governo federal hoje. O Profesp, por exemplo, tem mais de 30 mil crianças e adolescentes hoje, e é justamente para mostrar que o foco não necessariamente é na droga, mas e sim em fortalecer a criança, o adolescente, e tentar buscar oferecer para ele uma vida em que a droga não tenha sentido, uma vida em que a droga, na verdade, não tenha lugar. Sim. O Amor Exigente tem um projeto de prevenção que justamente vai nesse caminho. Mas o mais importante é a família. Nós temos que conscientizar a família. Sem a família não há prevenção, não há tratamento e não há recuperação. A família é peça fundamental. Espiritualidade. Muito bem lembrado. E escola. Nós temos um projeto para a escola. Sim. Levar... Porque a informação é a grande arma contra as drogas. Isso que vocês estão fazendo aqui. A Sheila está conosco ainda? Alô? Oi, estou aqui. Está conosco? Sheila, nós já estamos finalizando o programa, só queria te agradecer antes de finalizar, muito obrigado. Nós vamos continuar no Facebook e vamos continuar inclusive dentro desse tema, tá? E eu só queria te agradecer então pela sua ligação, muito obrigado e espero que, né, essa colocação maravilhosa do Quirino e do Dr. Miguel possa ajudar você. Ok? Obrigada, parabéns pelo trabalho, viu? Sheila, entra no site do Amor Exigente, amorexigente.org.br, tem bastante material lá de prevenção. Recentemente, eu e o Ivanildo fizemos uma jornada de 8 palestras, né, Ivanildo? E o que foi maravilhoso, Sheila, você que está nos ouvindo, terminou uma palestra, a hora que terminou a palestra, depois o feedback da escola para nós. 5 alunos procuraram ajuda. Num universo de uma palestra numa escola, isso é um número fantástico. E a gente trabalha com o quê? Códigos de comportamento, inteligência e neurociência. Bom, deu o nosso horário, nós fechamos aí. Mas é muito rápido, né? Mas ó, nós que eu faço com isso? O que eu faço agora? Nós vamos continuar. Fica no Facebook que a gente vai estar lá. Então, Inácio, fechando. Só dar um recado 1 minuto cada um, 20 aqui segundos e depois o doutor Quirino. Né, a doutora Lívia, prazer, né, o Roberto, lá da Federação dos Involuntários, e tanta gente, né, o Daniel Garcia, né, aquela que nunca deixa nós sozinhos, a dona Bianca, né, e nós vamos lá pro Facebook,
o que eu faço com isso, a gente continua. Então, olha, você acessa o Facebook, o que eu faço com isso, e nós vamos estar por mais uma meia hora lá, pode ser, doutor? Falando um pouco mais, trabalhando um pouco mais esse tema. Queria agradecê-lo muito, 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 né, por estar aqui conosco e de uma forma tão brilhante ter colocado sobre isso. Doutor Miguel Tortorelli também, Inácio. Estamos juntos, Inácio, e palavra final do senhor, doutor Quirino, por favor. Bem, eu só tenho a agradecer pelo convite, parabenizar vocês do programa e da rádio, por trazer esse tópico tão importante, tão relevante para toda a sociedade. É muito importante que a sociedade inteira se conscientize, que nós precisamos cada vez mais fazer um enfrentamento às drogas. Não é possível mais nós lidarmos com essa situação com tamanha leniência. Nós não podemos aceitar nossos filhos, as pessoas próximas a nós, usando essas substâncias como se fosse uma coisa normal, se fosse uma coisa natural. Não podemos banalizar o problema. Exatamente. Gente, muito obrigado, Inácio. Boa noite, até a próxima. Fiquem ligados aí no programa e nas redes sociais. Um grande abraço, daqui a pouco continuamos. Até mais. Tchau, tchau. Gratidão por estar conosco.